E olha, além da pouca adesão, as manifestações de ontem contra o governo não tiveram adesão de petistas. É desse assunto que a gente fala agora, analisa com o Alexandre Borges. Alexandre, bom dia, segunda-feira, boa semana. Bom dia, boa tarde, Daniel, Marcela. Vamos que vamos. Eu estou no bom dia aqui ainda, boa tarde, ainda bem que você me lembra do horário aqui, senão eu perco. Alexandre... É por causa da hora do almoço, Daniel, aí a gente já fica com vontade de almoçar, já lembra que tá de tarde. Sem dúvida, e como eu não almocei ainda, né, aí é bom dia ainda, vamos embora. Alexandre, a gente está falando de manifestações de ontem, que a gente viu em algumas cidades do país, com uma adesão bem abaixo do que os organizadores esperavam. A que você atribui essa baixa adesão? Olha, Daniel, é um movimento que está iniciando, né? Então, se a gente puder dar um breve histórico, quando começam aqueles movimentos de rua, os maiores da história, de 2015 e 2016, havia uma divisão que muita gente não captou, mas tinha uma divisão entre, vamos chamar dos legalistas, que era o pessoal do Vem Pra Rua, do MBL, que eles defendiam o que eles chamavam de um impeachment dentro da Constituição, das leis. Então, eles fizeram uma marcha de São Paulo até Brasília, levaram um pedido constitucional e defendiam o respeito a todo o rito constitucional que levaria, como levou, ao impeachment de Dilma Rousseff. Você tinha uma ala minoritária de alguns grupos, como Revoltados Online, alguns outros, que hoje compõem o chamado núcleo ideológico do bolsonarismo, que diziam que o problema não era o PT, o problema era o sistema inteiro, o problema era, no limite, a própria democracia do Brasil. Então, quando cai Dilma Rousseff, esse grupo emerge como uma força política, vence as eleições de 2018 e aí sim você tem um racha. Você tem o bolsonarismo com um discurso antissistema muito claro, que de uns tempos para cá é clara e francamente antidemocracia, gente indo para as ruas pedindo AI-5, fechamento de Congresso, emparedamento do Supremo Tribunal Federal, enfim. E isso é completamente distinto das pessoas que foram às ruas e pediram o impeachment da Dilma Rousseff em 2015 e em 2016, que são grupos que, tanto naquela época como hoje, continuam apostando na democracia e querem uma saída democrática, por exemplo, para o governo atual, ou que ele termine e perca a eleição do ano que vem, ou que seja destituído também num processo de impeachment. Então aí você tem um racha dentro dessas forças. Por isso, na manifestação de ontem, você teve alguns pontos que vale a pena destacar. Você teve esses legalistas que fizeram o impeachment da Dilma, estavam presentes. Você teve algumas lideranças do chamado centro, como João Dória, Luiz Henrique Mandetta, Simone Tebet, Alessandro Vieira, Ciro Gomes, vários deles que foram muito mal votados na eleição de 2018, mas estão tentando um novo protagonismo agora. E um ponto que eu acho que pouca gente reparou, os seus partidos não estavam lá. Então estava o João Amoedo, mas não estava o Partido Novo. Estava Simone Tebet, mas não estava o MDB. Estava o João Dória, mas não estava o PSDB. Estava o Alessandro Vieira, mas não estava o Cidadania. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses políticos, eles foram lá testar a temperatura da água. Eles foram ver qual adesão que o público teria à aparição desses nomes de terceira via. A impressão que passa é que esse movimento, para um primeiro ato, ele mostrou que tem viabilidade de crescimento e pode ser que ele ganhe tração. Para outros movimentos, outras vezes que haja chamada para as pessoas irem às ruas, essas lideranças consigam aglutinar os seus partidos e aí sim você tenha a adesão mais institucional a essas manifestações. Como último ponto para fechar, você teve também vamos dizer, uma divergência entre os que diziam não a Bolsonaro e não a Lula, e evidentemente isso espantou os lulistas e uma parte da esquerda. E isso em algum momento também vai ter que ser decidido. Esses movimentos não querem a participação da esquerda lulista ou eles aceitam a participação da esquerda lulista por conta de um inimigo comum, que é o presidente Jair Bolsonaro. Isso ninguém tem a resposta ainda, nem eles. Eles vão conversar, eles vão discutir e vão chegar a algum acordo. Me parece que o caminho natural e até desejável para o Brasil é que a terceira via possa caminhar sozinha
campanha e oferecer ao eleitor brasileiro uma opção real entre o lulismo e o bolsonarismo. Agora, Alexandre, essa terceira via, falta ainda, claro, uma liderança, né, o começo de um movimento, agora precisa saber quem que vai abrir mão ali para deixar o outro ser o líder, digamos assim, desse movimento. O vice-presidente da República, Milton Mourão, falou hoje mais cedo, né, que essa baixa adesão se deve ao não comparecimento da esquerda nas ruas. A esquerda tem uma força, se tivesse nas ruas, para que a população aderisse ao movimento, parecida com a que o presidente Bolsonaro teve, né, no dia 7? Eu vou discordar do vice-presidente, porque eu acho que, voltando ao que eu tinha falado antes, eu acho que houve uma falta de participação institucional das forças políticas que estão por trás daquelas lideranças. Repito, Simone Tebet estava lá, mas o MDB não estava. João Amoedo estava lá, mas o Novo não estava. Então, o Ciro Gomes estava, mas institucionalmente o PDT não estava. Então, eu acho que agora Brasília vai sentar, vai refletir e vai ver se dá apoio institucional a esses políticos que foram lá ontem. Eu acho que isso que vai fazer a diferença. Se essas forças, porque tem muita capilaridade, tem máquina partidária, tem fundo partidário, essas forças é que tem que se decidir se vão largar as suas lideranças à própria sorte, o que basicamente consolida Lula e Bolsonaro no segundo turno ano que vem, ou se eles resolvem acreditar, apostar e investir na viabilidade da terceira via, como falta um ano ainda para a eleição, e aí eles deixam essas lideranças buscando voto nas ruas e a que se mostrar mais viável, naturalmente vai consolidar o apoio dos outros. Em 2018, só para lembrar, o centro foi muito mal votado. Alckmin 4%, João Amoedo 2,5%, Marina 1%, Álvaro Dias nem 1%, Daciolo 1%. Então essas forças que a gente chama de centro tiveram poucos votos, porque elas estavam fragmentadas. É bom que elas tenham aprendido a lição de 2018 e em 2022 elas consigam se unir e oferecer uma alternativa realmente viável ao eleitor.